Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Amém. Então vamos continuar aqui no nosso estudo da Parashá Emor, lá em Levítico capítulo 21. Tá? Então nós estávamos falando aqui que o sacerdote ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus, no conhecimento, enfim. E eu estava falando aqui que o sacerdote ele precisava, estou falando aqui no texto, ser casado, porque o Senhor está dizendo aqui o sacerdote não se casará, então se ele diz não se casará, ele tem que ser casado. O Senhor, ele especifica até a esposa que o sacerdote vai casar. É como se o Senhor disse, você vai casar com essa aqui. Poxa, mas essa aqui é bonitinha, apóstolo. Essa aqui é gatinha, mas olha, ela tem uma vida, mas aquela dali é feia, mais feia que dói, mas olha, ela é santa, ela é do povo, ela é separada, ela não é prostituta, ela é alinhadinha com os princípios de Deus. Meu irmão, é com essa aí que você tem que casar, né? O Eric tá aí, meu filho, é isso aí mesmo. Aquela de cabelinho bem ruizinha, aquela de repente bem feinha, com o rostinho torto, aquela, mas ela tá santinha. Meu filho, não tem pra onde correr, né? Brincadeira. Mas, querido, preste muito bem atenção que o sacerdote, ele é uma pessoa tão especial, tanto para Deus quanto para o povo, que o Senhor, ele vai resguardando o sacerdote por todas as partes, porque representa Deus, como a apóstola disse. Então veja bem que essas ordens é para o homem. O sacerdote não se casará. O sacerdote... Então isso aqui está querendo dizer o quê? Que o sacerdote ele precisa ser homem. Não está dizendo que o sacerdote, a sacerdotisa vai casar com homem. Não. Partindo desse pressuposto, a gente entende que o quê? Quem conduz o povo é um homem, não uma mulher. O sacerdote precisa ser casado e o sacerdote é homem, não é mulher. Apóstolo, então não pode ter uma sacerdotisa? Pode, querida, ela vai andar juntamente com o sacerdote, mas ela não vai conduzir o povo. Quem conduz é o homem. Como liderança maior. Como liderança absoluta. Ela vai estar liderando juntamente com seu esposo, ela vai estar ali lado a lado, mas ela não vai ser a liderança absoluta.
a gente traz para os dias de hoje isso? Uma gama de líderes, de pastoras, de bispas, de apóstolas, enfim, que conduzem um povo sozinho ou sozinha, né? Que isso é totalmente fora do padrão. É fora do padrão divino. Uma mulher conduzindo o rebanho sozinha, isso está fora. Porque o sacerdote em si é um homem que vai conduzindo juntamente com a esposa. Lembrando que o sacerdote não pode ser solteiro. Ele tem que ser casado. Então ele conduz esse povo juntamente com sua esposa. Então quando a gente vê as mulheres conduzindo o rebanho aí sozinha, e não porque eu sou, e acaba sendo às vezes mais referência do que homem. Então, queridos, isso é muito fora, isso é fora de contexto, isso é fora de texto, isso é fora de tudo. Tá? Então, nós precisamos entender que Deus ele é muito específico. Mas isso não quer dizer que eu posso ser pastor aqui. Você pode ser pastora, eu não estou falando isso. Você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser a autoridade que Deus te designar dentro da igreja. Você pode ser uma profetisa, profetizar na igreja, você pode ser uma bênção, mas liderar sozinha você não pode, de forma alguma. Hoje em dia, as pessoas falam assim, mas isso aí é da lei. Muita gente fala isso, né? Mas isso aí é da lei. Nós estamos agora em outro tempo. Exatamente. As pessoas, elas colocam Yeshua como se Yeshua tivesse vindo aqui bagunçar tudo. Entendeu? Porque, tipo assim, depois de Yeshua pode tudo. Como se Yeshua tivesse anulado a voz de Deus. Né? E, na verdade, ele mesmo dizia que ele não falava nada que do alto não tivesse recebido. Ele mesmo fala, eu não falo a minha palavra, eu falo a palavra do meu Pai. Então, em momento algum na Bíblia, a gente vê Yeshua descaracterizando, desconfigurando, desdizendo tudo que Deus falou. Isso aí é invenção da cabeça do povo. E o problema é que esse povo vai discipulando outros, vai abrindo igreja e ensinando isso, que agora é o tempo da graça, né? E que isso tudo acabou. Aí você vai se aprofundar na palavra e ler, você fala assim, mas aonde está isso? Porque não teve momento nenhum aqui que foi mudado. Né? E Yeshua mesmo falou, eu não vim anular a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, assim, não existe isso. O que está escrito, né? É bom a gente falar isso, que as pessoas pensam que Yeshua veio aqui fazer uma bagunça, né? Tirar tudo e fazer tudo de novo, e não foi isso que aconteceu, né? Então, queridos, o sacerdote ele tem que estar muito alinhado com a palavra. Veja bem que o sacerdote, querido, eu falei isso uma vez, e isso foi motivo até de muita polêmica. Por quê? O sacerdote ele é proibido até mesmo de ir a um velório. O fulano lá morreu, tem que fazer o velório, tem que ir no enterro. O sacerdote não pode. Ele não pode nem ir ao velório. A gente vê aqui, olha, em outros versículos, que o sacerdote ele não pode, inclusive, se tornar impuro por causa de um cadáver. No versículo 4 do capítulo 22, diz assim, todos descendentes de Arão com saraate ou lepra, uma doença de pele, ou fluxo, não deve comer das ofertas até estar puro. O que tocar em uma pessoa que se tornou impura por causa de um cadáver ou teve um fluxo seminal, ou tocar no réptil, um inseto, ou se torna impuro, ou um homem impuro por qualquer razão e puder transmitir sua impureza, o sacerdote que tocar em qualquer uma dessas coisas será impuro até a tarde. Então, querido, nós vemos aqui que o sacerdote ele não pode nem se achegar num velório. Ele não pode se tornar impuro por causa de ninguém e por causa de qualquer uma outra coisa. O sacerdote ele tem que viver uma vida assim tão santa que ele não pode nem chegar perto de um defunto. Então, a gente vê que as pessoas já se distanciaram tanto de Deus, mas tanto de Deus, que se um pastor hoje chegar e falar para uma ovelha, olha, eu não vou no velório lá da sua mãe ou do seu irmão, porque a Bíblia diz que eu não posso entrar num velório,
no cemitério, a pessoa vai ficar chateada. A pessoa vai ficar chateada. Lembrando que, preste bem atenção, Yeshua nem poderia entrar no cemitério e nem entrar também no velório. Ele Aí pode, como nazireu. Aí as pessoas vão falar assim, mas isso aí que você está falando é porque eles são judeus. Exatamente. Aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, né, que nós, que hoje estamos no Messias, fomos o quê? Equiparados. Então tudo que serve para ele serve para nós. Porque nós estamos dentro dessa mesma família. Então nós devemos seguir as regras dessa família. Exatamente. Então, queridos, assim, eu não vou explorar versículo por versículo, que a Paraxá também tem um conteúdo muito rico, mas o que o Senhor requer de um homem de Deus, de um sacerdote, é um alinhamento muito justo, tá? Algo muito próximo com Deus. O capítulo 23 de Levítico é um capítulo extremamente famoso, é um capítulo referência para todas as festas bíblicas, com exceção, obviamente, de Purim, que é uma festa cultural, e de Hanukkah também. Mas é o capítulo onde vai falar do Shabat, vai falar da Páscoa, vai falar primícias, Pentecoste, vai falar sobre o Yom Kippur, vai falar sobre a festa das trombetas, tabernáculos, enfim. E ele vai trazer um contexto de quando teria que se apresentar, porque o versículo primeiro do capítulo 23 vem trazendo assim, os tempos designados por Deus. Deus é que designa esses tempos. Vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus tempos designados, diz o Senhor. Então isso é algo para ser feito com muita precisão também, porque é o Senhor que anuncia o tempo, não somos nós. Não é o calendário gregoriano que anuncia, é o calendário de Deus. Não é o Vaticano que designa esse tempo, é a Torá de Deus. Então assim, eu como igreja não posso fazer quando eu quiser. Exatamente. Tipo, igual nós vemos esse ano, a Páscoa que a massa comemorou foi em março. A Páscoa bíblica foi agora, 22 de abril. Tá? Eu digo isso porque a gente vê a gente vê até as próprias festas mesmo, as pessoas fazendo assim depois de um período que já acabou há muito tempo. Exatamente. Diz assim o versículo 4: Estes são os tempos designados por Deus, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. Então as festas têm um tempo. É naquele tempo designado ali que o Senhor trouxe. Então vamos lá. Um erro muito grave que as pessoas fazem é o seguinte: eu posso fazer da minha segunda-feira o meu sábado. Não, não pode, porque segunda é segunda. Mas eu trabalho sábado, querido. Infelizmente já entrou nessa rota, é difícil. Você pode, tem essa oportunidade de repente não trabalhar no sábado, não trabalhe. Se você trabalha por escala é uma outra coisa. Eu posso fazer da minha quarta-feira o meu sábado. Não, não pode. Porque é algo que foi designado. Foi o Senhor que designou. Então, o sábado é sábado. O dia do descanso é sábado, não é domingo. Então, quando nós vemos aqui a Páscoa do Senhor, vem trazendo os dias a serem contados após a Páscoa, até Pentecoste. Querido, é um tempo designado. São 50 dias. Vamos lá. A festa das trombetas se dá o quê? No 7º mês. No 10º dia tem Yom Kippur, no 15º dia tabernáculos. A gente vê que Páscoa é no 15º dia do mês de Aviv. São tudo o quê? No tempo tem uma contagem certa. Então eu vi até no Instagram que o pessoal comemorou Páscoa no dia 22 de março e diz que ia contar 50 dias para Pentecoste. Não vai dar nunca, no dia 11 de junho. Não vai bater. Vai bater em mais de 60 dias. Então não é Pentecoste, é 60tecoste. Não vai ser Pentecoste. Então isso é de extrema importância porque o Senhor trabalha com tempos designados. O Senhor trabalha com tempos específicos. Nem antes e nem depois, como o apóstolo trouxe. Às vezes a pessoa vai fazer Páscoa, já está quase em maio, a pessoa ainda está fazendo Páscoa. Mas Deus entende. Não, Deus não entende. É naquele tempo ali. Então a gente vê, por exemplo,
Pessoas que vão fazer festa de tabernáculo já depois que a festa já passou, depois que já fez tanta coisa, a pessoa vai fazer festa de tabernáculo. Também está errado, querido. Você tem que fazer dentro daquele período. Se não for dentro daquele período, querido, é melhor que não faça. Eu vou fazer só festa de tabernáculo. Você faz tabernáculo, mas não faz Páscoa, nem Pentecostes, nem trombetas. É uma sequência. Então o Senhor começa as festas com o quê? Shabat. Depois Páscoa. Depois primícia, Pentecostes. Existe toda uma ordem. Então não tem como eu fazer uma festa sem celebrar outra. Porque as festas bíblicas falam de uma progressão. Ela vai falar um amadurecimento, um crescimento na vida do crente. Né? Como, por exemplo, eu vou falar o Senhor, da festa de Pentecostes, vamos lá, que é a festa do poder, é palavra, é Espírito Santo, é o derramamento dos dons, se eu não passei pela Páscoa, se eu não passei pela libertação. Como que eu vou celebrar uma festa de Pentecostes que se dá em 7 semanas, vai falar em ciclos de 7, se eu nem celebro o Shabat, se eu nem entendo o dia sétimo do Senhor? Então, eu vou receber, mas não vou receber todo. E eu acho que uma pessoa normal quer receber da parte de Deus um todo. E ninguém quer receber algo pela metade. Pelo menos quando você recebe algo, você quer receber algo inteiro. Né? Então, as festas do Senhor é algo que é mandamento perpétuo. Eu já sublinhei aqui, enquanto estávamos lendo, existem 4 passagens que diz: este é um regulamento permanente por todas as gerações, não importa onde vocês vivam. Existem 3 versículos falando isso, só nesse capítulo. E um outro versículo que diz: este é um regulamento permanente, geração após geração. É uma geração após a outra. Então, as festas do Senhor, elas precisam ser realizadas da maneira que o Senhor designou. O capítulo vem dizendo: estes são os meus tempos designados. E a gente precisa ser inteligente para isso e ser muito obediente para isso. Nós estivemos agora em viagem, então entrou no período pascual, nós estávamos em viagem, e voltamos ainda a tempo de Páscoa para celebrar a Páscoa. Porque se passou o período, você vai celebrar a Páscoa. O que é Páscoa? Passagem. A passagem é o quê? É um ato de passar de um lado para o outro. Se você chega depois da passagem, já passou. Aí fica até redundante, né? Se você chegar depois da passagem, passou. Obviamente. Perdeu a viagem. Porque se o anjo da morte, né, o sangue teria que ser passado nos umbrais da porta. Porque naquele dia o Senhor ia passar e você vai depois? Não, naquele depois o Senhor já passou. Não tem para onde correr. Quer falar alguma coisa, pastor? Então, eu não vou explorar aqui o contexto todo de festas bíblicas, mas tem algo aqui nessa paraxá que a gente vai explorar aqui agora, que é o capítulo 24, em que traz algo muito interessante. Esse contexto aqui, ele fala de um rapaz que brigou, né, com outro rapaz dentro do acampamento. No versículo 10 diz assim, na minha versão diz: houve um homem, filho de uma mulher de Israel e de pai egípcio. Ele saiu do meio do povo de Israel, e este filho de uma mulher de Israel brigou no campo com um homem de Israel. Durante a briga, o filho de uma mulher de Israel amaldiçoou o nome do Senhor. Por isso foi levado a Moisés. O nome da sua mãe era Shelomite, ou Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Puseram-nos sobre a guarda até o Senhor dizer o que fazer. E disse o Senhor a Moisés: levem-no um homem que amaldiçoou para fora do acampamento. Todos os que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e todo o povo de Israel o apedrejará. Fale ao povo de Israel: quem amaldiçoar seu Deus suportará as consequências do seu pecado, quem blasfemar o nome do Senhor será executado, e toda a comunidade deverá apedrejá-lo. O estrangeiro, bem como o natural da terra, serão executados se blasfemarem o nome. E aí? A gente vê agora uma situação em que se
isso fosse válido, eu digo válido pelo povo, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Passa-se céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Será que se fosse apedrejar as pessoas hoje, por causa de amaldiçoar o nome do Senhor, a terra hoje ficaria bem vazia, né? Quase deserto. Porque o que nós vemos de pessoas que amaldiçoam o nome do Senhor... Então veja bem aqui que a Bíblia ela não diz por que esse menino veio e brigou. Ela não traz nada disso. É simplesmente ele veio e brigou com um outro jovem. O que a Bíblia traz de uma dica para nós é o seguinte: quem saiu para a briga foi o filho de uma mulher israelita com um homem egípcio. E brigou com o filho de uma mulher israelita com um israelita, né, com o natural da terra. Não diz o porquê da briga, não é? Mas a briga aconteceu em si. Primeiro erro que a gente vê aqui nesse episódio é que esse jovem era filho de uma mulher israelita com um egípcio. Aqui já tem o primeiro erro. Dele, não. Erro da mãe. Por quê? Foi se casar com alguém que era fora do arraial, fora do acampamento. Era alguém que não era da terra, era alguém que não era povo de Israel. Então, aqui foi um casamento de uma mulher crente com um não crente, trazendo para uma linguagem mais assim de hoje. Uma mulher santa, uma mulher crente, com um homem mundano. Foi uma mistura de linhagem. E o Senhor ele é muito específico para não ter relacionamento ou buscar mulheres fora do arraial ou maridos vice-versa. Então a gente vê aqui que aconteceu um erro, o jovem não teve culpa porque ele nasceu e ali aconteceu uma briga. Se nós juntarmos as peças, a gente vai entender um pouquinho o motivo dessa briga. O nome da sua mãe era Shelomite, ou Selomite, que deve estar aí na sua versão, né? Era filha de Dibre, da tribo de Dan. Aqui a Bíblia menciona a mãe, por quê? Porque o pai era egípcio. Então não tem que trazer a linhagem do pai, tinha que realmente trazer de onde que veio essa mãe, de onde que veio essa mulher. Então ela era filha de Dibre, da tribo de Dan. A gente sabe que a tribo de Dan é a tribo que leva a justiça, enfim, né? O estandarte da tribo de Dan é aquela que tem a balança, enfim. Vamos voltar para o início do capítulo para a gente poder entender o porquê disso tudo. Capítulo 24 fala assim: Disse o Senhor a Moisés: ordene ao povo de Israel que leve azeite puro e de azeitonas prensadas para iluminar, mantendo as lâmpadas sempre queimando. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Quem leva o azeite? O povo. O povo. O povo que leva o azeite. Ordene ao povo de Israel para que leve azeite puro de azeitonas prensadas para iluminar. É o povo que leva azeite para manter a luz acesa. Não é o sacerdote. Tá? Mantendo as lâmpadas sempre queimando. Arão as manterá acesas para iluminar, mantendo as lâmpadas sempre Arão manterá, acesas sempre, do lado de fora da cortina do testemunho, na tenda do encontro, da tarde até a manhã, para iluminar na presença do Senhor. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Então vamos lá. Quem leva o azeite é o povo, não é o sacerdote. Então, o que as pessoas têm é achar que o pastor que tem que estar com azeite, é o pastor que tem que derramar óleo, é o pastor que tem que... E, querido, eu preciso ter esse azeite. Eu levo o azeite para o sacerdote. O sacerdote mantém esse azeite. Através do quê? Da lâmpada, constantemente contando, queimando. E este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. O contexto hoje mudou. Por que o contexto hoje mudou? A pessoa vai ao culto para receber. E aqui o Senhor está dizendo, vá ao sacerdote para levar, para dar.
E qual é a frase de slogan que a gente ouve em alguns lugares? Venha receber a sua vitória. Venha, Deus tem uma bênção para você. Deus tem bênção? Tem, mas eu que tenho que levar. Eu tenho que levar azeite. Eu que tenho que levar esse combustível. Porque o azeite aqui, nessa passagem, não está falando de unção. Está falando de combustível. Está falando de energia. Está falando o quê? De força. Então a pessoa vai para o culto, né? Não tem nem como filmar isso, mas vai lá e senta. Chega na hora do louvor, ela está sentada. Vamos ficar de pé. Vim aqui hoje só para receber. Isso é um contexto totalmente errado. Quando vamos até a presença, precisamos levar azeite para quê? Para manter acesa a chama. Senão, querido, a chama se apaga. Então o texto continua dizendo, no versículo 5, diz assim: pegue a farinha pura e use para assar 12 pães, 4 litros por pão. Arrume-os em 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa pura diante do Senhor. Coloque incenso sobre cada fileira, para ser uma oferta feita pelo fogo para o Senhor, em lugar do pão, e como uma recomendação dele. Com regularidade, todo Shabat, arrume-nos na presença do Senhor. Eles procedem do povo de Israel, como uma aliança para sempre. Pertencem a Arão e seus filhos, e eles comerão em lugar sagrado, pois lhes pertencem das ofertas ao Senhor pelo fogo, especialmente sagradas. Esta é uma lei permanente. E o versículo seguinte vem dizendo o quê? Que o rapaz saiu e foi brigar. Será que ele queria comer da oferta? Será que ele queria comer da oferta? Subentende-se que sim. Será que ele queria algo que não pertencia a ele? Porque o versículo 9 diz assim: pertencem a Arão e a seus filhos. Não pertence a ninguém. E aqui diz que o jovem saiu e foi para o meio dos israelitas. Sim. E aqui no versículo anterior diz que eles comeriam num lugar sagrado, ou seja, eles estariam reunidos, reservados. E diz que ele foi lá para o meio. Exatamente. Né? Então aqui a gente vê um episódio assim de alguém que queria quebrar uma regra que o próprio Eterno estabeleceu. Ele queria algo de parte dele que não era dele. Ele queria receber algo que não era direito dele, queridos. Todos nós temos o nosso direito, a nossa porção, a nossa herança. E assim, o que é seu, o que é do seu irmão, é do seu irmão. O que é do sacerdote, é do sacerdote, não te pertence. Não queira uma porção que não é sua. Porque isso gera briga. Isso acontece, querido, em alguns lugares, quando um irmão ele é abençoado, o outro que causa aquela inveja. Eu já tive situações dessa que quando o Senhor abençoou a gente, que a gente comprou um carro, o irmão correu para comprar outro. Novo também. E queridos, nós na época não compramos um carro porque eu tinha dinheiro, foi porque Deus me abençoou. O irmão se achou inferior e foi lá querendo se equiparar, querido. Cada um tem a sua porção. Se você ganhou uma caneta e seu irmão ganhou um telefone, celular, isso não quer dizer que você foi menos abençoado que o seu irmão. Cada um recebe a sua porção. A porção de Arão e de seus filhos era essa e não poderia ser mudada. Não poderia ser mudada. Diz a palavra que pertenciam a Arão e aos seus filhos, das ofertas feitas pelo fogo. E era o povo que levava isso. Então, assim, o povo levava e o Senhor dava direito para os filhos de Arão e Arão comerem. Era deles. E diz que essa aqui é uma lei permanente. Não muda. Não muda. E aqui esse jovem vem, arruma essa briga. Não diz de onde vem o outro jovem, né? Só diz que era a filha de uma mulher de Israel. Mas aqui diz o outro que era filho de um egípcio. O que eu quero dizer com isso, querido? Nós não podemos, a Bíblia fala sobre isso, lá nas obras da carne, quando Paulo cita em Gálatas 5, sobre as obras da carne. Não podemos estar envolvidos o quê? Em contenda, em rixa,
não podemos estar envolvidos em brigas. Vamos abrir lá, se você pode, ou você anota, Provérbios capítulo 25. Eu vou abrir para você e a apóstola vai trazer algo aqui. A gente vê aqui também, estudando essa passagem, que tudo indica, né, que ele achou que Deus era injusto. Porque ele quer a parte que não é dele, ele entra lá no meio deles e possivelmente ele deve ter, né, dito, tipo assim, né, por que isso aí é só de vocês? Porque só vocês têm o direito. Possivelmente, porque diz que ele blasfemou o nome. Ou seja, ele meteu Deus no meio da história. Então ele estava com raiva de alguma coisa que estava acontecendo. E aí a gente vê, hoje em dia, muitas pessoas que querem se fazer mais justas do que Deus. Não, mas eu acho que tem que ser assim. E depois fica excluído e aí não entende. Ainda vem outros que ficam querendo achar, entendeu? Tomar as dores daquele que está excluído porque quer fazer justiça pelas próprias mãos, quer achar que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Tem que ser da forma que está escrito. Se está escrito dessa forma, e vou te falar, aqui, bom que o povo obedeceu a Deus. Porque se o povo fosse ficar do lado dele, é excluído todo mundo junto. E é isso que a gente vê hoje em dia aí. A pessoa às vezes sai da igreja, a pessoa enfraquece e começa todo mundo a sair também, começa todo mundo a se enfraquecer também. Por quê? Porque está tomando as dores do lado errado. Porque se uma pessoa vai contra aquilo que a palavra de Deus ordena, e as pessoas ainda vão dar razão para ela, tá errado. Vai perecer junto. Porque o Senhor mesmo falou, apedreja. Deus manda logo cortar. Ah, Deus é mau? Não, é porque ele manda logo cortar o mal pela raiz. Exatamente. Ele manda logo cortar o mal pela raiz. Ó, tira do meio de vocês porque vai influenciar a outros. Agora é o que eu sempre falo. Hoje em dia, você vai excluir uma pessoa, você não pode fazer isso. Porque vai dar processo na justiça, porque vai dar não sei o quê, porque vai sair todo mundo da igreja. Quer dizer, então a gente prefere agradar o homem, a gente prefere temer ao homem do que fazer aquilo que Deus manda. Então é por isso que as pessoas também às vezes acham a nossa forma de agir de forma um pouco estranha. Não é estranha, porque está na palavra. É estranho aos costumes atuais. Exatamente. Né? Exatamente. Provérbios, capítulo 25... no versículo 8, diz assim: o que seus olhos viram, não se apresse a apresentar em uma disputa, pois o que você fará depois se o seu próximo o envergonhar? Então aqui os provérbios do sábio, ele vem trazendo o quê? Não entre em disputa, não entre em discussão. Não entre em briga, não seja apressado em entrar numa briga, porque nós somos filhos de Shalom. Nós somos filhos da paz. Crente que fica arrumando briga o tempo todo, querido, tem alguma coisa errada. Porque nós temos um príncipe sobre nós, que esse príncipe é o príncipe da paz. É o príncipe de Shalom. Aqui, o episódio está centrado no filho do egípcio, mas o outro também brigou. Os dois brigaram. Assim, o erro maior está o quê? No filho do egípcio. Mas ambos brigaram. Olha o que diz também Eclesiastes, no capítulo 9, verso 17. O sábio que fala com calma é mais digno de atenção que os gritos do governante que comanda tolos. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas a pessoa que comete um erro pode destruir muitas coisas boas. Aqui, que foi destruído foi a própria vida dele. A ordem de Deus foi o seguinte: quem viu o fato, coloque as mãos sobre a cabeça dele. Olha a transferência, a maldição foi toda para aquele rapaz. E depois apedreja até a morte. Acabou. Por quê? Nossa, será que Deus é injusto? O que estava em jogo era o nome de Deus, gente. Era o que estava em jogo. O que as pessoas precisam entender é que quando você, principalmente quando, eu vou trazer agora para a pessoa do sacerdote, que o contexto fala aqui muito de sacerdote. Quando você amaldiçoa um sacerdote, você está colocando em jogo o nome de Deus. O nome de Deus está sendo blasfemado. Por mais que você xingue o pastor,
Mas o nome que está sendo profanado não é o do pastor, não. É o nome de Deus, porque ele representa a Deus aqui nessa terra. Então a gente vê que assim, ora, se alguém mexe com você, xinga você, você vai, não. Pô, meu nome, as pessoas vendo, fulano falar mal de mim, e Deus não faz a mesma coisa? É o nome dele em jogo. E Deus, ele é justo. É interessante que Deus manda. Por que Deus manda as pessoas que viram o fato? Deus não fala assim, ó, quem viu o fato testemunha e diz quem está certo ou errado. Não. Deus fala que as pessoas que viram o fato impôs as mãos sobre ele para transferir. O que é isso? Porque todas as vezes que você vê um fato, é como se você fosse... Como é que se diz? Algo entrasse dentro de você com aquilo ali que você viu. Você fosse contaminado por aquilo que você viu. É uma seta que entra dentro de você. Então você viu o fato, você viu uma discussão lá. O que estava acontecendo? Uma briga lá, né? No meio deles. Vamos supor assim, no meio da igreja. Então, as pessoas que viram o fato, elas são naquele momento ali contaminadas. Por quê? Umas vai querer fazer justiça, outras vai achar quem está certo, quem está errado. Então Deus manda impor para já tirar aquilo ali de dentro de você. Ó, transfere para não ficar nada dentro de você do que você viu agora. Aí as pessoas não fazem isso, aquela semente vai germinando, vai germinando, vai germinando e depois... Exatamente. Entendeu? Deus manda transferir na hora. Leva, transfere na hora. Entendeu? É isso que Deus manda fazer. Então a gente está aqui hoje fazendo o estudo da Paraxá, capítulo 21, 22, 23 e 24 de Levítico, né? E nós nos atemos aqui a esse evento que nós deixamos para tratar no final desse estudo, que nós estamos terminando agora, sobre essa briga, né? Eu acho que de repente você nunca ouviu falar, talvez você não tenha ouvido falar, alguém explanar sobre isso aqui para você, mas é para a gente entender como que Deus trata com muita seriedade cada evento que acontece. E nós precisamos ver como Deus trata para que a gente possa tratar também. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para você, se de repente você presenciou algo desse tipo, ou se porventura algum dia vier acontecer com você, lembre da palavra de Deus. Não deixe que essas sementes fiquem dentro de você. Transfira para a pessoa que foi o fato gerador daquilo ali e deixa Deus julgar essa pessoa, deixa Deus com ela. Não queira ser mais justo do que Deus, senão você vai perecer junto. Não queira fazer justiça, né, achando que Deus está sendo injusto ali. Então, deixa a pessoa para lá, é ela com Deus. Se ela quiser se arrepender, ela se arrepende. Se ela não quiser se arrepender, ela vai ser exterminada com certeza. A gente sabe aqui que esse rapaz ele foi contra o próprio Deus. Então, deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Amém? Então, nós estamos terminando aqui. Eu vou deixar mais um louvor com você. E no próximo sábado nós retornamos com o programa Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach.
Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom.